Fala, tripulante! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E hoje vou conversar com um cara que é designer e ele também tem a sua própria marca de roupas, mas ele também foi tripulante, tem uma história bacana para contar. Hoje eu recebo o Eber Ferrerato. Obrigado. Designer aqui de Santos? Aqui de Santos. Conta pra mim, como é que você decidiu embarcar? O cara é designer, tá lá desenvolvendo as coisas, as artes dele e tal, e aí decide mudar tudo e ir pro navio? Como é que é isso? Minha história é bem longa, na verdade, né? Eu já atuava como designer gráfico em Santos, tinha uma empresa também de comunicação visual e no tempo eu era casado, né? Daí, com relacionamento, com o tempo de trabalho, né, que eu tive muito tempo só trabalhando, acabou desgastando um pouco o meu relacionamento, aconteceu que a gente terminou e tudo mais. Eu fui processado, daí nisso eu... Mas processado tipo funcionário? Não, processado pela minha ex-esposa. Ah, tá bom. Tipo, e aí que aconteceu... divórcio, essas brigas de... Tá. E aí tive que fechar a empresa. Eu não podia mais atuar porque eu tinha maquinário, tinha escritório, carro da empresa, moto e tal. Então entrou tudo pra justiça, né? Então eu tive que fechar forçadamente, né? Para que eu não pudesse... Eu tive que pagar 2 salários mínimos mensais de pensão, então eu não pude arcar com isso. Eu falei, bom, então vou fechar, porque eu já não consigo provar para a justiça que eu não tenho como pagar. Então, enfim... No meio desse rolo inteiro, eu fechei a empresa, vendi tudo e eu precisei trabalhar, precisei fazer alguma coisa. Preciso resolver essa situação aqui. Eu não consigo ficar parado, eu falei, preciso dar um jeito. Comecei trabalhando como garçom em Santos. Minha mãe, ela trabalha sempre com buffet, eventos e tal. E então ela começou a me colocar nos eventos com ela como garçom. Só que a vida de garçom aqui em Santos não é tão boa assim, né? E tudo que eu faço... De frila, né? Exato. Tudo que eu faço eu não gosto de fazer de qualquer jeito, não gosto de trabalhar meia boca. Eu falei, cara, se for para ser garçom, eu vou ser garçom direito, então. Aí comecei a aplicar pro navio, porque tinha um amigo meu tem um amigo, né? Que ele foi do navio e teve o irmão dele também que foi do navio. Conheci o navio através deles, né? Por eles falarem, mostrar foto e tal. E aquilo me despertou uma curiosidade. Então, como o destino me levou até ser garçom, falei, cara, é agora que eu vou embarcar. Mas aquilo te despertou uma curiosidade, porque você viu naquilo, pô, é um jeito de eu colocar em ordem toda a bagunça que fizeram comigo. Exato. Ou tipo, não, eu tô aqui como fila de garçom e agora eu quero ser o melhor garçom do mundo. Cara, foi uma junção de coisas, porque eu vi que a vida no navio tinha uma prosperidade boa, porque você via o cara voltando, comprando uma motona, assim, sabe? O cara voltou, juntou acho que 5 contratos, deu uma entrada no apartamento. Então eu falei assim, cara, acho que ele ali tem como eu me acertar, porque eu não tinha nada mais. Eu tinha perdido um monte de coisa, empresa e tal. Eu falei, cara, preciso recuperar isso. Então aquilo foi como um degrau, né? Falei, não, cara, e é louco, desculpa te interromper, Eber. Fica à vontade. É louco porque, assim, muita gente, eu posso dizer assim, 60% da galera que quer embarcar vem de um problema, de uma situação conturbada, turbulenta, como a que você passou. Sim. Assim, o que motiva muita gente hoje a ir para o navio, hoje, e sempre motivou, é justamente os perrengues e as situações que as pessoas passam aqui, que elas falam, agora eu não tenho muita saída, para onde eu vou? Ou é para cá, ou é para esse trampo que pintou aqui, mas em contrapartida para isso eu preciso falar inglês, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Exatamente. Só que tem gente que consegue se agilizar e fazer a coisa acontecer, porque realmente pode ser uma possibilidade de mudar essa chave aí. É verdade. Né? E foi bem louco, assim, porque eu não tinha saída, assim, sabe? E pra mim era uma puta chance de mudar tudo, sabe? De fazer acontecer diferente. E eu não tinha inglês, não sabia falar inglês, nada. Eu falei, cara, ferrou. Se eu quero ser garçom, eu preciso aprender. Se eu quero ser garçom de navio, né, no caso. Principalmente, eu preciso aprender o inglês. Quanto tempo você estava fazendo essas festas, como frila, até você despertar a vontade do navio, assim? Olha, foi bem rápido, assim, porque eu já tinha influenciadores, assim, conhecidos, amigos, né? Então foi questão, tipo, eu comecei a trabalhar de garçom e questão de 2 meses, assim, me instalou isso. Eu falei, olha,
Acho que não é isso, ficar trabalhando de garçom em Santos. 2 meses atrás, há 2 meses antes de você tomar a decisão, você nunca tinha pegado uma bandeja na mão? Não tinha. Você se enfiou lá no... Eu me enfiei lá, minha mãe me deu oportunidade, eu falei, opa, é assim que carregar uma bandeja, é assim que eu faço as coisas. Gostando aí dessa história. Então, em 2 meses, você foi lá, começou a fazer o trampo de garçom. Sim. E aí, já em 2 meses, já tá como garçom no navio. Corajoso você. Sim, então, é que, como eu falei pra você, como eu vi a vida aqui em Santos, que a vida de garçom em Santos, não são todas as casas que são boas, sabe? Tem bastante casa boa eu já trabalhei bastante aqui também, depois do navio, no meio da temporada, tipo, no meio da minha vinda ao Brasil de volta. Eu trabalhei novamente como garçom. Conheci até o pessoal da Fish sendo garçom. Legal. E aí foi, tipo, eu comecei a ver que não era tão bom assim essa vida aqui, não tinha muito lucro, você gasta muito também, tem essa questão, né? Gasta gasolina, você gasta para viver, para morar e tal. E no navio eu sabia que eu podia poupar essa grana lá também, né? Você não paga para dormir, você não paga para comer, você não paga para uma conta de luz, de água, então você acaba poupando mais, e além do que é em dólar, né, que você ganha. Aí você foi de cara logo? Aí eu peguei e falei, vou aplicar para isso. Comecei a prestar, e esses amigos meus, eles já estavam embarcados. E eu não tinha como ficar falando com eles o tempo inteiro para eles me ajudarem. Comecei a procurar na internet, agências e tal, como é que faz para embarcar, vi uma pancada de vídeo no YouTube. Eu falei, cara, preciso saber como funciona. Aí conheci a Infinity. Não sei se podia falar. Pode, claro que pode. Perdão. Conheci a Infinity. Estamos falando disso. Pode falar Infinity, pode falar tudo que você quiser, não tem problema não. Conheci a Infinity, daí não foi pra frente, porque eu mandei uns e-mails e aí não me corresponderam e tal. Depois eu fui pra... Mas você chegou a fazer o cadastro? Fiz o cadastro e tudo. E no cadastro, como é que você colocou lá o inglês? De lá eu coloquei intermediário. E aí não passei logo no... Verdade, teve isso. Pode ser isso, sim. Às vezes a agência não entra em contato, porque logo de cara no cadastro ela já percebe que... É verdade. Tempo perdido. Tem isso. Agora. É que faz um tempo já. E aí você... conheci a Roda dos Ventos. Daí entrei em contato com o pessoal e tal, liguei lá desesperadamente. Falei, preciso embarcar. Os caras, não, calma, não é assim e tal. Vai lá, entre em contato com a gente, se inscreve lá e tal. E eles foram me dando um passo a passo, né? Você precisa fazer primeiro uma entrevista, depois você vai fazendo todos os nossos passos aqui indo, né? Eu falei, tudo bem. Foram marcados, acho que marcamos, não vou me lembrar muito bem a data, mas marcamos, depois de todo esse, passaram-se uns 5 meses, né, nesse tempo todo, marcaram uma primeira entrevista, fui falar com eles e, fui péssimo, cara, nervoso, total, não saiu uma palavra em inglês. Mas e nesses 5 meses, o que você fez? Você chegou a se preparar? Sim, cara, eu tive um trauma muito grande com o inglês quando eu era menor, né? Era do tempo da escola, porque eu fui uma vez traduzir uma frase em sala de aula e tava tudo errado, cara, e muita gente começou a rir e tal, e eu fiquei muito retraído, assim, sabe? Eu falei, cara, opa, e dali pra frente eu nunca mais tive contato com inglês. Eu jogo videogame e tal, então assim, geralmente quem joga videogame gosta muito de aprender inglês, de saber o que tá falando na história. Cara, eu nunca quis saber, e eu juro pra você, não tive contato mais nenhum com inglês, assim, por querer, sabe? Não fiz cursos, não tive, realmente não tive. E aí quando eu me vi nessa situação... Esses traumas de criança são complicados. De criança ou de adolescência mesmo. A galera é bem complicada na escola, assim. E eu mesmo, assim, eu ainda tenho alguns traumas de infância em relação ao inglês, mas da época da adolescência. Até hoje eu tenho alguns... problemas de falar inglês em público, ou dependendo da pessoa, eu fico meio retraído. Cara, eu nunca imaginei que eu poderia estar falando em público com alguém em inglês. Eu tinha medo, na verdade, que alguém falasse comigo. Quando eu cheguei no navio, tinha um medo, não queria que ninguém falasse comigo. Mas eu perdi esse medo, assim, graças ao navio, cara. Muita gente me ajudou, bastante gente lá que te apoia, te dá aula. Você, então te reprovaram na entrevista? Cara, me reprovaram. Eu comecei a estudar só para entrevista, né? Se você ver lá, tem umas dicas no YouTube, né, e tal. Você fala, vou estudar isso aqui. Aí estudei. Mas para quem não sabe, cara, não adianta. Você fala assim, cara, ferrou. Mas só que você pega uma base ou outra, né, enfim.
Aí fui pra entrevista, reprovei, cara. Fiquei super triste porque eu já tava Cara, era a minha saída, sabe? Tipo, já tinha botado na minha cabeça, é isso que eu vou fazer e pronto. E insatisfeito que sou, fui atrás deles de novo. Falei, cara, pelo amor de Deus, eu preciso fazer e tal. Tô me preparando o máximo que eu posso. E aí fui, enfim. Eu não vou lembrar exatamente como foi pausadamente, mas eu vou tentar. Tá. Daí eu cheguei, encontrei com outros amigos e tal, e falei, pô, me ajuda, né? Me dá uma dica lá, fala com o pessoal e tal. Não deu certo. Aí eles abriram um curso, o pessoal da Infinity. Da Infinity não, da Rosa dos Ventos. Da Rosa dos Ventos. Abriram um curso que era próprio deles. Acho que vocês fazem também aqui na Deck4, né? Um curso preparatório e tudo mais, ou não? É que esse curso deles era diferente. Era especificamente... Eu realmente não sei. Não, era diferente. Acho que é uma coisa focada para entrevista e para... É como se fosse um pré-estágio para poder embarcar. Isso. Eu fui lá e fiz. Eu tinha passado para a vaga de buffet boy, né? Só que não tinha concluído a entrevista para que fosse tudo concluído, né? Enfim, aí eles abriram umas vagas para um curso em São Paulo e eles viriam de Recife para São Paulo, de Fortaleza, né? Para São Paulo. Iriam dar esse curso pessoalmente, né? Fazer um cursão lá com o pessoal e tal, quem tivesse interessado, era um curso pago. Falei, bom, vou pagar o curso, que aí eu tenho uma chance, né, de ir, certeza. Aí cheguei lá, fizemos o curso de 3 dias e eu enchia muito o saco do cara. Chamava ele já no pessoal lá no WhatsApp, no Facebook, desesperadamente, assim, cara, preciso passar nisso, cara, mano, me ajuda, pelo amor de Deus. E aí chegamos lá no primeiro dia de curso, né? Esse rapaz, ele veio fazendo a chamada, né? Tanto é que na hora que ele falou, Eber, aí eu levantei a mão, ele olhou pra mim e falou, você eu conheço. E aí o pessoal, todo mundo ficou assim, pô, mas como assim você conhece esse rapaz e tal? Você deve conhecer também, né? O Danilo, bem famoso. Conheço. E, pô, cara, esse cara foi incrível, assim, pra mim, mano. E aí chegamos lá no final dessa primeira aula, conversei com ele, na hora que ele falou que já me conhecia assim, né? Tipo, falei, ué, o cara lembra de mim, né? Aí parou a aula, já fui nele, falei, pô, Danilo, tudo bem, cara? Poxa. E aí ele falou, pô, você é o rapaz lá da entrevista, né? E tal, que você quer fazer outro e tal. Vocês já fizeram novamente? Aí eu falei, cara, no meio disso eu até esqueci, perdão. Fiz uma segunda entrevista e eu reprovei novamente, cara. Com a mesma agência, com a Rosa dos Ventos. Exatamente. Nossa. E aí, então o curso já foi depois? Foi depois da segunda entrevista, Tá. Acabei esquecendo. Tá. E daí eu, no final dessa primeira aula, chamei o Danilo, falei, pelo amor de Deus. Ele falou, cara, você ficou de remarcar, né, a próxima entrevista e tal, novamente. Eu falei, terceira. A terceira. Aí eu falei, cara, na verdade eu entrei em contato com vocês, acho que ninguém viu lá, ninguém me respondeu e eu tô aqui, cara, tô firmão, quero ir. Aí ele falou assim, cara, você se incomoda de fazer uma presencial aqui? Falei, cara, pra mim é agora, vamos fazer e tal. Eu vou chamar um rapaz. Já tava preparadaço com inglês? Preparadaço não tava, mas a vontade era muito maior, cara. E aí? Daí ele me chamou um outro rapaz, né, que trabalhava com eles lá, ou trabalha ainda, não sei. Mas aí ele me chamou e tal, ele falou, faz uma entrevista com ele rapidinho e tal. E foi isso. Daí fomos descendo a escada e esse rapaz, eu falei, cara, vou implorar pra esse cara agora. É agora que eu vou falar com esse cara aí. Chamei ele e falei, cara, pelo amor de Deus, cara, preciso ir pro navio, e contei um pouco da minha história pra ele. Ele se viu muito em mim assim também. E ele falou, cara, vamos lá, não precisa ficar nervoso, fala comigo que você sabe inglês. Aí falei coisas básicas, assim, que eu me senti mais à vontade ali, não travou muita coisa, mas era muito, muito ruim ainda assim. E ele me deu uma oportunidade, ele falou, cara, tô vendo sua força de vontade, eu quero que você vá, porque você mostrou que quer. Falei, então beleza, então, poxa, obrigado e tal. Ele falou, vou te mandar os e-mails e tal, você vai me mandando a documentação. Daí pra frente foi outra luta, cara. Então tu acha que foi a tua história, não foi o inglês? Cara, eu acho que foi a minha história. O cara deve ter ficado meio assim, sim, pô, coitado. Porque eu era muito ruim no inglês, cara. Muito ruim. Muito. E aí como foi lá dentro do navio?
Olha, foi uma luta diária, né? Porque você tá lá, todo em inglês. E você foi de buffet boy. Fui de buffet boy. E aí, como é que você se virava com Olha, o inglês lá? Eu tive um chefe lá chamado Luigi. Sei. Que não sei se você conheceu, Conheço. Luigi baixinho? Sim. Meu Deus, cara. Esse cara, no final do meu contrato, eu tava adorando esse cara. Tipo, foi um cara muito bom, assim, pra mim. Inicialmente não, porque eu não entendia o porquê de tudo aquilo, como é que tava funcionando e tal. Mas tu não tinha feito o curso? Fiz o curso. E no curso não explicava? Eu entendia muito o jeito de trabalhar. Tipo assim, é muito rigoroso, é muita regra. E eu, por ser um cara... Eu sempre fui focado nas minhas coisas, porém eu pecava bastante. Eu fui um cara que comecei a morar sozinho muito cedo. Com 18 anos já estava morando sozinho. Então eu fui aprendendo muita coisa na pancada, assim, sabe? Uhum. Olha, eu não fui muito bom sempre em horários e tal. Então, assim, pecava bastante coisa. No navio? No navio. Antes do navio também. Aí já tinha um problema do inglês, mas esses outros problemas. Exatamente. Como é que você sobreviveu? Foi bem complicado, porque eu cheguei para esse Luigi no primeiro dia, ele me recepcionou dentro do buffet. Ele falou, brasileiro? Eu falei, brasileiro. Aí, tipo, me chamou, veio pra cá, eu já falei, cara, você me perdoa, mas eu não sei muito inglês e eu tô aqui pra aprender e tal. Ele já meio que não gostou muito. É claro, meu, porra. Tu fala pro cara que tá ali pra aprender inglês, o cara esperando... Aí ele falou assim, cara, não sei como é que você veio parar aqui. Falei, olha, estamos pra descobrir, hein? Aí, beleza, comecei a trabalhar, eu falei, cara, eu vou mostrar a minha força de vontade pra ele, primeiramente, né? E não foi muito bem assim, porque... é muito mais rigoroso do que eu achei, né? Você tá preparado para uma coisa. Você chega lá, você fala assim, caraca, não era aquilo também. Tipo, é bem legal, na verdade, mas só que para quem vive errado, para quem não tem tantas regras, não se policia bastante, tem uma certa dificuldade, né? Uhum. E lá eu me debati com isso, comigo mesmo, na verdade, né? E foi o que me ajudou demais isso, cara. Porque se não fosse o navio, eu não poderia ser o cara que eu sou hoje. De verdade. Eu não tinha horário para nada, não tinha compromisso com as coisas e tal, e isso me consertou de uma maneira, porque lá 2 minutos você tem que estar aqui, não pode passar disso. Aí você fez um contrato de buffet boy. Fiz o contrato de buffet boy. Fez o contrato inteiro. Fiz o contrato inteiro lá. E saiu com boa nota? Saí com boa nota, cara. Ou seja, o Luigi gostou de você no final. O Luigi, a gente brigou muito, na verdade, a gente brigou bastante demais, só que no final ele pôde me entender um pouco, e eu muito mais ele. Pedi desculpa para ele 1000 vezes, assim, eu falei, nossa, cara, você foi muito importante para mim. E eu peguei meio que, acho que foram 5 meses da temporada dele, né? Depois mudou, entrou um croata chamado Sasha, muito gente boa também. Ele dava mais regalia, esse Sasha aí. E ele que me deu uma nota muito boa, e ele também falou junto com o Luigi, né? Mas ele pôde me dar até uma promoção, o Sasha, no primeiro contrato ainda. Pô. Me deu a promoção já para assistente waiter e tal. Aí você então fez o primeiro contrato de buffet boy. Sim. No início bem complicado, aí, bem turbulento, complicado. Né? Mas aí terminou. Você volta pro Brasil para tirar férias? Como é que foi isso? Sim, voltei pro Brasil. Eu voltei com uma grana bem legal, porque eu já morava sozinho, né? Uhum. E aí, aquela de primeiro contrato, eu também sou músico, eu tocava nas noites antigamente. E aí comprei guitarra, comprei iPhone, aquelas coisas que quando você não tem acesso... Pô, a grana do teu primeiro contrato deu para fazer bastante coisa? Muita coisa. Eu comprei, pegou. E aquela tua situação com a ex-mulher? Como então, você conseguiu consertar aquilo? Eu consegui consertar o convívio, na verdade, né? O convívio não, porque não teve um convívio, teve um contato, né? Aí, pertinho de eu embarcar, fui lá e abri o jogo para ela. Falei, tô embarcando e tal. Meu filho, eu preciso ter esse contato, então me ajuda, por favor. Eu sei que a gente ficou brigado há muito tempo, porém... um tem que ajudar o outro. Se não for assim, a gente não consegue ter um relacionamento à distância sadio, né? Com a criança, eu digo. Então ela entendeu, super entendeu também. Ela achou até que legal, né? Financeiramente você já tinha conseguido então se ajustar? Já. Depois desse segundo, desse contrato aí, desse primeiro contrato que você fez como buffet boy. Sim. Aí demorou quanto tempo para você voltar? Você já voltou como assistente waiter?
Quando eu voltei, eu não voltei como assistente waiter porque a Roda dos Ventos ela não validou a minha promoção. Ah, eu também não validaria. Você não falava inglês direito, Exato. Porra. Então, mas eu super entendi, cara. Super entendi. Fiquei chateado, claro. Claro, a gente fica, porque saiu no navio pilhado. Exato. Ah, vou ganhar mais, ou numa posição melhor, tal. Sim, mas eu era muito abusado, na verdade, cara. Eu gostava de me desafiar o tempo inteiro. Eu trabalhei um período desse meu segundo contrato como assistente waiter. Fiz room service. Cara, que posição maravilhosa. Room service? Porra, maravilhosa essa parte. Pô, meu, você tem bastante sorte, né? Sim, cara. Eu busco muita coisa, né? Eu busco muitas... Tipo, muita ajuda, eu quero saber, quero conhecer, sou muito curioso, eu mostro trabalho, eu não gosto de ficar... Não que eu seja... Eu acho que assim, ainda que você fale, né, de todas essas situações que você passou e da falta de preparo, vamos dizer assim, por conta do idioma e tudo mais, exatamente. Quando você tem vontade de trabalhar e vontade de mostrar, né, para os seus supervisores e para o seu time que você está ali para trabalhar, exatamente. Isso vence qualquer obstáculo. Sim, sim. Sobretudo quando a gente fala sobre a vida a bordo, sobre o trabalho a bordo dos navios. Se o cara tiver vontade, a gente sabe que a gente dá um jeito. Exatamente. Agora, se o cara chegar lá e ficar se encostando nas coisas, e chegar atrasado, e não tiver compromisso, eu acho que você tem uma coisa legal que você fala sempre, de uma construção, de uma consciência. Exatamente. Que acho que você não tinha, né? Não tinha nenhuma. Era totalmente... Tipo, você entrou um garoto e saiu um homem formado, é isso? Foi exatamente isso. Foi exatamente isso, porque eu levei muito pra mim, pro pessoal, né? Toda a vida ali dentro a bordo. Você não tá perto da sua família, você não tá perto de todos os seus amigos, então você começa a ter que se virar realmente. Você tá ali, cara, você tá no meio do mar... 40 nacionalidades diferentes, horários pra caramba pra você cumprir e um contrato pela frente, né, cara? Você chega na primeira semana, você fala, ué, ainda a pressão passou uma semana, falta mais, sei lá, 7 meses, né? 7 meses, eu acho que, não sei se mudou isso ainda. Depende, hoje são bem divididos os contratos. Tem contrato de 7, de 6, de 8, de 4. O meu primeiro contrato eu fiquei 8 meses e uns quebradinhos, porque eu tava na Europa. Fui direto e embarquei em Santos. Embarquei aqui no Porto de Santos e fui já direto, fiz o crossing lá para Europa direto. Nesse segundo contrato, então, no segundo contrato que você faz o room service? Isso, no segundo contrato. E também assistant waiter? Isso, assistant waiter. Mas é como se fosse uma prova, um teste. Não é oficial assistant waiter. Eu tinha um roommate que ele me ajudava muito. Eu saía do buffet, acabava minhas coisas, ele tinha uma estação que era bem na porta assim do restaurante. E eu pedia pro chefe para eu poder ir lá e ficar lá junto com ele. Eu aprendi bastante coisa com ele. A gente ouve muitas histórias de tripulantes, da galera que vem aqui falar com a gente, ou nas lives ou nos podcasts. Eu pedi para o meu chefe para ir para o restaurante aprender. Sim. Eu pedi para o meu chefe para ser assistente de uma camareira para aprender. Normalmente são as pessoas que conseguem, assim, boas promoções, conseguem juntar uma grana legal. Porque, assim, por mais que estejam lá para curtir, para trabalhar... elas priorizam o trabalho. Sim, né? Exatamente. Priorizam, já que eu tô aqui, então bora aprender uma coisa nova para eu conseguir uma promoção lá na frente. Lá você começa a ver a perspectiva de vida, né? Você começa a ver que você pode crescer. Quem não consegue enxergar isso, desculpa, ele acho que não tá tão preparado para ficar lá. Mas que você tem que... Eu, o tempo inteiro eu vi o pessoal do staff passando... o pessoal da recepção passando, da excursão, falava, caraca, eu queria conseguir chegar até lá também. Porque, se querendo ou não, é um patamar diferente, né? Ser staff, sei lá. Mas a posição de garçom já é bem legal também, né? É bem remunerada. Você faz uma amizade com família, você conhece a história das outras pessoas. Você tem muita... No teu segundo contrato, você já tinha um salário diferente? Não, era o mesmo salário. Era de buffet ainda.
Porém, eu conseguia ganhar muita caixinha, cara. Conseguia? Muita caixinha. Por que você acha que você conseguia ganhar muita caixinha? Olha, pelo fato que eu falei pra você, eu sou bem abusado, assim. Lá a gente trabalhou, eu trabalhei no navio Harmonia, do MSC, no segundo. Ele era pequeno, né? Então, assim, toda a brecha que dava, eu saía da minha estação e ia servir o pessoal na mesa. Ou tirava da mesa. Ou ia lá, buscava, chargeava a bebida, pegava pro pessoal. Então, assim, o meu chefe via isso. Eles não gostam muito, porque você não pode largar sua linha, né? Sua linha de quente lá, a hotline, né? Você tem que repor comida e tal. Claro que eu não fazia isso também na hora de pico, o pessoal vindo e tal. Quando tinha uma brechinha, eu fazia. Então, eu comecei a revezar com o pessoal de assistente waiter nas mesas. Quando não tinha alguém, sei lá, dava alguma coisa dava errada, você pode ir? Eu ia. Falava, pô, eu ficava felizão em fazer isso, cara. Até que consegui ir para o room service. Ele me deu a oportunidade de room service. Aí eu fui para o room service, tipo, feliz da vida, cara. Fazia na madrugada ainda, o room service. Ah, era uma continuação. Era uma continuação. Não fazia só room service. Eu fazia buffet boy, room service. São 3 horários que a gente trabalha, né? Mas você ganhava mais para fazer o room service? Não. Ganhava caixinha, no caso. Mas não ganhava mais nada, assim, no salário. Você foi para aprender? Fui para aprender. E aí, acabou ou tem mais contratos? Não, após esse foi o último. Foi o último. O que você traz para tua vida dessa experiência toda? O que ficou disso tudo? Porque você vai voltar a embarcar? Então, aí que fica uma história engraçada também, bem legal, que no final do meu segundo contrato, eu conheci uma pessoa lá dentro, né, como passageira, né, e ela é de São Paulo, na verdade ela é de Fortaleza também, e ela estava morando em São Paulo e foi para lá tirar férias. Eu a conheci no navio sem querer, foi um amigo meu colombiano que estava precisando de ajuda para falar português e tal. Ele, paisana, me ajuda e tal. Eu fui lá ajudar. Cheguei lá, encontrei com 2 amigas, né? Quer dizer, elas eram amigas. E aí fui até a mesa e fui lá e perguntei o que elas queriam, precisavam de bebida, precisavam de alguma coisa. E ele se interessou bastante por alguma delas, né? Esse colombiano. Ele. Eu também, na verdade, né? Mas como eu estava bem profissional ali, eu falei, não vou. Mas enfim, ele que precisava falar, eu ajudei. Eu falei, olha, ele queria algo a mais, pode marcar alguma coisa aí, algum esquema de navio, as máfias de navio. Vocês chegaram assim do nada na passageira, já cantando a passageira? Sim. Não, na verdade foi ele que já tinha. Você foi fazer a tradução. Eu fui fazer a tradução. O cara nem falava inglês antigamente, já tá indo fazer a tradução. E outra, aprendi pro outro dar uma cantada. Aprendi muito bem o espanhol, cara. Olha, eu tive uma facilidade no espanhol que o pessoal me elogiava bastante, assim, com o espanhol. Eu comecei a falar um pouco de italiano. Francês ficava brincando um pouquinho, porque eu gostava de ter o contato, né? Mas nada fluente, assim. Mas enfim, estávamos na mesa lá e tal, e eu comecei a conversar com elas, perguntando profissionalmente ali o que elas precisavam de bebida, comida e tal, beleza. E eu falei, olha, ele se interessou bastante por alguma de vocês aí e tal. E aqui a gente no navio, a gente dá jeito pra tudo, né? Então, se vocês permitirem, né? Se puder, a gente consegue fazer um encontro aí e tal, alguma coisa assim. E elas toparam, cara. Toparam. Daí nós fizemos as nossas velhas e famosas máfias. E aí, no final da noite, fomos até a cabine delas e tal. Chegamos lá e começamos a conversar bastante, cara. Enfim, ficamos uma estadia dela inteira. Uma semana dela de navio. Eu até fiquei meio incomodado porque, cara, ela veio pra curtir, a gente tava no Caribe, pô. Ela nunca tinha saído do Brasil. Falei, pô, eu vou ficar atrapalhando a menina, né? Não, vai lá, faz suas coisas, tá? E ela queria também ficar junto comigo. Eu falei, poxa, que bacana. Então ficamos ali, nos conhecemos no navio, tá? Uma semaninha junto. Depois ela voltou pro Brasil, faltavam 3 meses para me desembarcar ainda. Continuamos mantendo contato e tal, aquela coisa de todo dia, assim, nem eu imaginava isso, cara. E foi sem querer, assim, foi uma parada que eu falei, não, vou fazer isso, eu quero ficar com essa mina pro resto da vida e tal. Não foi. Foi realmente acontecendo. Acabou meu contrato. E aí voltei para o Brasil. Quando eu cheguei no Brasil aqui, passou uma semana, ela veio até Santos, cara, me veio.
Caramba. Foi uma coisa que eu falei assim, cara, mentira que essa menina fez isso. Aí ela veio aqui em Santos e tal. Aí eu falei, caraca, que bacana. Aí ela, beleza, a gente começou a manter contato, continuamos, né, o contato. Ela veio novamente, uma outra vez, pá, veio de novo e veio de novo. Eu falei, nossa, cara, preciso pedir essa menina em namoro, velho. Daí pedi ela em namoro e isso foi em 2019. Em fevereiro desse ano nós casamos. E aí ela tá morando aqui? Mora em Santos comigo hoje. Que legal. Que legal. Conheci no Caribe. Olha só. E isso foi um dos motivos que eu não voltei mais pro navio. Não voltaria mais. Não vou voltar, né? Pô, legal, né? Porque você tava numa... Você saiu... Tudo foi motivado. Foi. Por uma situação... Foi. Ruim. Sim. E até isso, o navio te deu de volta. Me deu de volta, cara. Pude voltar pra minha profissão novamente. Que ela me deu uma força, assim, incrível. Tipo assim, não, você tem que fazer isso, cara. Isso aí me ajudou bastante. Voltei para Santos, já tinha uma grana guardada, né, do primeiro contrato. O que você fez com a grana que você ganhou no navio? Cara, do primeiro contrato eu juntei uma grana, não foi tanta grana, mas foi uma grana bem legal. Eu comprei bastante besteira, roupa, guitarra, iPhone, tudo que eu podia. Na Europa ainda. Você já morava sozinho? Já morava sozinho já. E aí deixei uma grana já guardada para a reforma da minha casa. Já morava sozinho, tinha minha casa própria, que foi herdada dos meus pais, né? E aí eu precisava reformar, porque era uma casa inteira. Daí nós dividimos a casa, e uma parte ficou para minha mãe, outra para minha irmã, e tal, outra para o meu irmão. E aí eu fiquei com uma partezinha lá também que precisa de reforma. Não tem como você dividir uma casa e tá pronto, né? Então eu comecei a reforma dali do zero. E comecei essa reforma a partir do meu primeiro contrato. Comecei a mandar dinheiro para cá, guardava e tal, pagava minha pensão. Pô, pagava muito bem uma pensão, que também era importante ressaltar isso. Que aí foi uma paz assim interior, sabe? Você fala assim, nossa, tô conseguindo, sabe? Enfim, comecei a reforma da minha casa, segundo contrato, juntei mais dinheiro e já mandava dinheiro para cá, para o Brasil, pai, já guardava, já pegava as melhores taxas, né? Que lá você começa a trabalhar com as taxas. Você vê quando fica melhor, quando fica pior. Então você guarda um pouquinho quando tá ruim, quando melhora um pouco a taxa, você vai e converte, né, em reais. Daí comecei a pegar uma grana legal também, voltei pro Brasil, teve tudo isso de eu me encontrar com ela e tal. Ela viu minha casa do jeito que tava e tal, e eu já tava, cara, quebrando minha casa inteira. Já quebrando tudo e fazendo gesso, mudando piso e tal. Comprei minha moto de volta, que eu já tinha perdido, que eu tive que vender por conta do processo, né? Lá no começo. Comprei a moto nova e tal, reformei minha casa. Você montei... A empresa, você colocou algum dinheiro e deu para... Na empresa que eu tive, não. Na empresa não. Tanto é que hoje eu não trabalho com o nome que eu tinha antigamente. Eu trabalho com o meu nome próprio, né? Que é Ferrerato, Weber Ferrerato. Antigamente eu tinha Santos Decor. Tá. Hoje eu faço... Foi até sem querer isso. Não é nada por não querer. Acho que foi mais um trauma, na verdade. De ficar... Eu criei bastante coisa legal e aquilo no tribunal foi tudo contra mim, assim, sabe? Sei. E aí foi muito complicado. Triste. E então foi uma parada que me deixou triste e eu não quis mais. Falei, eu vou fazer a mesma coisa de novo, mas eu vou fazer diferente. E aí eu abri aí eu fiz o Ferrerato, né? Que é a Weber Ferrerato. E montei minha marca de roupa. Hoje eu dou suporte com artes para uma galera aí de roupa também nesse mesmo ramo. Faço construção de logos, enfim, trabalho como designer, faço fachada, pego empresas do zero, formando ela inteira, né? Junção de cores e tudo mais, dou uma repaginada geral. E vive aqui em Santos, numa boa, com a esposa, casado. Agora a esposa. Não deixa ela nunca fazer cruzeiro sozinha, Exatamente. Vai sempre junto. Né? Ela não vai sozinha agora. Pois é, olha, muito legal falar com você. Uma experiência bonita. Sim, sim. Acho que tem um peso aí de história de vida, de história real, sim, sem a gente ficar romantizando muitas coisas. Exatamente. Acho que é legal a gente também mostrar a realidade, né? Quanta gente, como eu te disse no começo, não passa por perrengues, não passa por injustiças, por uma série de coisas. Exatamente. Que às vezes se vê extremamente perdido, sem rumo. Exatamente, né? cara. E o navio, no teu caso, foi uma solução, incrível solução. Me salvou, assim, de verdade. Me salvou, porque hoje eu sou totalmente diferente do que eu era, cara.
eu posso dizer literalmente que hoje eu sou outro cara, de verdade, para melhor, né? Que legal. Te agradeço. Pô, obrigado. Que a tua história sirva de inspiração para muita gente que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente. Sim. Foi um prazerzaço falar com você. O prazer é meu, cara. Obrigado pelo espaço também, viu? Valeu, Heber. Valeu. Obrigado. Bom, pessoal, foi uma história incrível. Se você gostou, deixe seu comentário aqui no nosso canal no YouTube. Aliás, eu acredito que você já está inscrito, né? Ou inscrita no nosso canal no YouTube. Para quem está ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Deezer, muito obrigado pela sua audiência. E ó, fica ligadinha nas nossas redes sociais, porque já tem mais podcast para você aqui da Deck Fora. Um abraço. Tchau.